Oi, sexto ano! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá certo? E lembrando que vocês estão sendo acompanhados não só por mim, mas também pelos meus colegas, os monitores de língua portuguesa. Chegamos na 16ª aula de português e hoje vamos estudar um gênero textual. Qual? Vamos lá? Vamos estudar fábula. Professor, é um texto? É sim um texto, e no texto, geralmente, as personagens são animais. E ao final tem uma moral. E o que é uma moral, professora? É um ensinamento, algo que a gente pode, pegar pra gente para não estar aí cometendo, tá certo? Vamos agora, ler uma fábula, ver como são as personagens, como é essa moral, tá certo? Então, vamos ler aqui essa fábula, vocês prestem atenção e aí na casa de vocês acompanhem a leitura, tá certo? Para que vocês possam também estar desenvolvendo. O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu a sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como sua imagem. E o cão, que queria os dois pedaços, ficou sem nenhum. Vocês viram aí? Tem ensinamentos. Vamos ver qual é a moral dessa história? Quem tudo quer, tudo perde. Ou seja, vamos conversar aqui um pouquinho. O cão, ele já estava com um pedacinho de carne na boca. Quando ele viu a imagem no rio, ele já enxergou outro, e aí também de um tamanho maior. Qual foi a vontade dele? Largou o dele para querer o outro. E aí vem o ensinamento. Quem tudo quer, tudo perde. Agora vamos para, de fato, o conceito do que é uma fábula. Tá certo? Vocês acompanhem direitinho. Sim, acabamos de ler uma fábula. Vimos que tem moral, as personagens são animais, traz um ensinamento na moral. E agora nós vamos ver o conceito, o que é de fato uma fábula. Olha, a fábula é uma composição literária em que as personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos, que apresentam características humanas. É como se fossem humanos. Tais como, quais são essas características? As falas, os costumes. Essas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo, ou seja, traz o ensinamento, tá certo? E agora, a gente já sabe o que é uma fábula, a gente já leu uma fábula. E quais são as características? Como eu vou identificar, professora, que ali é uma fábula? Vamos descobrir? Vamos lá. As principais características, como eu falei, estão agora. Acompanhe aí, olha. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional, ou seja, criado, e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características de humanos, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia, e entre outros. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Certo? Considerando que a fábula ela pode ser contada oralmente, sabendo que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar a pessoa a refletirem sobre o comportamento em sociedade, no caso lá da nossa história, As fábulas, elas podem ser escritas em prosa, ou seja, texto em parágrafos ou em versos. Lembra o que é parágrafo? Espaçozinho, ok? Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem, vocês viram aí, é fácil, É simples, é objetiva e direta. E pode haver um diálogo com a presença do discurso direto. Nós já estudamos isso, o discurso direto e o discurso indireto. Então, para quem não lembra, tá certo? O discurso direto é aquele que tem a fala dos personagens, tá ok? Vamos lá.
Vamos conhecer a estrutura de uma fábula. Ô, professora, e o que é a estrutura de uma fábula? É como ela é escrita, como ela é montada. De início, eu não vou pedir que vocês, produzam uma fábula. Eu quero que vocês identifiquem, que vocês conheçam, para depois, em um outro momento, a gente, produzir. Mas não é isso que eu quero agora, mas preciso que vocês prestem atenção quanto à estrutura, tá certo? Vejamos, olha. Sendo a fábula um texto narrativo, que é um texto narrativo que conta, não é que narra, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, o que é que vem no início da fábula? Apresentamos ali as personagens e como vai ser essa situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interagem em torno de uma situação. Isso aqui é o desenvolvimento, como a gente vai estar ali colocando a situação. E por fim, o que é que tem? Por fim, criamos um final surpreendente que gera a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto. Geralmente, vem lá a moralzinha no final. As temáticas, elas são variadas e ligadas às características que os animais representam, por exemplo. Se eu falo do leão, eu atribuo ao leão o quê? A força, a coruja, a sabedoria e, enfim, vários outros animais, eles podem estar lá, interagindo, tá certo? Fique atento quanto à estrutura de uma fábula, tá certo? Para quando vocês forem produzir. Ainda não é o momento, mas vai chegar esse momento, tá certo? Então, vimos o conceito, as características, a estrutura. Vamos agora ler mais uma fábula. Observem atentamente a fala das personagens, tá ok? A causa da chuva. Não chovia há muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, olha, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegava a uma conclusão. Aí um falou, olha, chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? E aí, quem tem razão? Vocês viram aí? Cada um falou do seu ponto de quê? De vista. Será que foi isso mesmo? Vamos lá? Vamos à interpretação. Enquanto isso, vocês pausem o vídeo, coloquem aí a alternativa de vocês para ver se vocês já estão entendendo a moral da história. A fábula de Milo Fernandes é uma afirmativa de que as pessoas julgam os fatos pela aparência, cada pessoa vê as coisas conforme o seu estado e o seu ponto de vista, todos têm uma visão intuitiva dos fenômenos naturais, será que é esse? O mundo é repleto de cientistas. Vamos ao próximo. Coloque aí a alternativa, tá certo? O relato nos leva a concluir que o fato, a galinha tinha razão, a razão estava com o sapo, a lebre julgava-se dona da verdade ou as opiniões estavam objetivamente erradas? E aí, responderam? Vamos lá. Muito bem! Para quem colocou no primeiro que cada pessoa vê as coisas conforme o seu estado e o seu ponto de vista. É isso? E aí a gente não discute. E o segundo? Muito bem, as opiniões estavam objetivamente erradas, não é? Porque não era como a galinha falou, nem como o sapo e nem como a lebre. Então, as opiniões estavam objetivamente erradas. Parabéns para quem acertou. Vamos lá? Chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa e hoje falamos sobre as fábulas. Prestem atenção,
É isso, se não entendeu as características ou o conceito, mas lembrando, a fábula é um texto que traz como os personagens animais, objetos, tá? Deixa um ensinamento, ok? E vou deixar para vocês aqui uma atividade, vou deixar um link para que vocês possam estar acessando, lembrando que vocês estão sendo sim acompanhados, ok? Lá vocês vão encontrar uma fábula e algumas questões. Beijos, fique com Deus e eu espero de coração que tudo isso passe logo e que possamos ficar juntos novamente. Até mais!